Ô, gente, agora o negócio vai ficar engraçado. Porque o Eduardo Guimarães, jornalista Eduardo Guimarães, traz detalhes de como, aparentemente, o Eduardo Bolsonaro, acreditem, enganou o Donald Trump. E agora o Donald Trump tá caindo a ficha dele de que ele foi enganado. E aí, é por isso que ele tá sinalizando parte do abandono aos Bolsonaros. Porque viu as manifestações e viu que o povo brasileiro, e as pesquisas já sinalizam isso, né? Tá majoritariamente contra negócio de anistia, PEC da bandidagem. A população brasileira é contrária a isso. E mais do que isso, o Trump está sendo impressionado, eu vou explorar isso nesse vídeo, pelos empresários, a começar a criar exceções para o tarifaço. Então vamos ver a fala de Eduardo Guimarães e eu vou acrescentar alguns elementos. Vamos lá. Uma pauta que você trouxe aqui também sobre Trump e Eduardo Bolsonaro. O relatório, se trata aqui sobre o relatório final da Polícia Federal contra Eduardo Bolsonaro, está escrito a causa do afago de Trump a Lula. E o que você está falando aqui e por que isso ficou tão evidente para o Trump, hein? Vou abrir aqui agora esse microfone. Bom, o que acontece? Em agosto, no relatório final da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes sobre o inquérito 4995, que é o inquérito da coação e da obstrução da justiça do Eduardo Bolsonaro, um inquérito que foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, a Polícia Federal, nesse relatório final, a Polícia Federal disse que o Eduardo Bolsonaro estava mentindo para o Trump e dizendo para o Trump que o Bolsonaro era o líder das massas, que o Brasil inteiro apoiava o Bolsonaro e que só uma minoria ínfima apoiava o Lula, que ele estava desmoralizado, sem apoio, sem nada. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro reproduziu para autoridades estadunidenses as fake news que ele solta nos grupos do gado. Ou ele acredita nisso, que torna ele um maior imbecil do que eu já achava que ele era, né? Ou ele achou que ia enganar as autoridades estadunidenses. E parece que conseguiu, pelo menos por um tempo. Isso aqui é um filme de comédia, gente. É tragicômico. É trágico, é claro, mas é cômico também. Não tem como não rir de uma coisa dessa. Vocês conseguem imaginar a cena interpretada por bons atores de um Eduardo Bolsonaro falando inglês macarrônico para autoridades estadunidenses, dizendo: meu pai é o mito, é a grande autoridade do Brasil, todo mundo ama ele sai na rua e é adorado, Lula não sai na rua. Você consegue... o que esse pessoal diz na bolha, o Eduardo Bolsonaro diz... Não dá. De repente, uma luz acende nas mentes da esquerda, das pessoas de esquerda, né, que foram mais essas pessoas, com o esforço dos artistas, tudo, a esquerda acorda e vai para a rua e faz uma manifestação melhor que a manifestação, por exemplo, de 7 de setembro, dos bolsonaristas, porque era muito mais orgânica, muito mais plural. Você não tinha só 90% de idosos, brancos e ricos com curso superior. Fizeram pesquisa que naquelas manifestações bolsonaristas, quase 90% tem curso superior. E quase 90% é branco, de classe média alta, moram ali nos Jardins, pessoal dos Jardins, a maioria, vem de outros bairros e tal, mas até de outras cidades, mas eu diria que a grande maioria é aqui do bairro dos Jardins, né? Então, é uma manifestação de classe do bolsonarista, e a manifestação da esquerda foi uma manifestação plural em 27 capitais, e todas as manifestações de tamanho para a localidade que ocorreram. Isso mexeu muito com o Trump, que já está numa situação muito difícil, eu já disse aqui várias vezes, porque o tarifaço, ele encontra inclusive há ações, está nascendo uma oposição bipartidária no Capitólio. Veja, o legislativo estadunidense, ele está
com um movimento bipartidarista que reúne democratas e republicanos contra os tarifaços do Trump e contra algumas coisas que o Trump está fazendo. E eu vou explicar por quê. Porque em alguns estados dos Estados Unidos, o tarifaço está produzindo desemprego. Porque são empregos que são dependentes de venda de coisas que vêm de outros países. E aí, sem essas coisas poderem entrar e eles não têm condição de produzir, essas vendas não estão acontecendo. Sem essas vendas acontecerem, muitos negócios vão fechar. E isso está levando os governadores de estados republicanos a ficar desesperados. Porque se o desemprego aumentar no seu estado, a sua reeleição está ameaçada. Então, eles estão dizendo que esse tarifaço tem que ir embora. E estão pressionando para isso nos bastidores. Mas tem medo de encarar o Trump publicamente porque sabem que a base MAGA é majoritária entre os eleitores republicanos. Então também é uma equação meio complexa ali. Enquanto a popularidade dele caiu de novo, foi uma pesquisa... eu esqueci, mas é uma pesquisa famosa. Tem um agregador de pesquisas que eu vi lá dos Estados Unidos, um agregador, tá matéria no blog da Cidadania semana passada, um agregador de todas as pesquisas dá o Trump agora com 35% de aprovação e 56% de rejeição, na média. Tá? Inclusive, para a eleição de novembro, ele tem a possibilidade quase certa de perder a Câmara, porque hoje ele controla a Câmara e o Senado, e possibilidades que não são majoritários, mas existem de perder o Senado. Se perder o Senado, já era. Então, o Trump ele está muito preocupado com a situação dele, ele está sob pressão, muita pressão do setor. Eu, há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, eu publiquei uma matéria no blog da Cidadania, em que mostra que os doadores do Trump, que doaram dinheiro para a campanha dele, estão furiosos, porque o Brasil é uma mina de ouro. O Brasil é uma mina de ouro. Entre eles, o Joesley e o Wesley Batista, né? Entre eles, inclusive brasileiros, né? Esses capitalistas mundiais que doaram para a campanha do Trump e estão dizendo... Está dificultando a venda da almôndega do hambúrguer brasileiro nos Estados Unidos, que é isso. Vai ficar mais caro e você vai pagar eleitoralmente por isso. Então a pressão está vindo muito do grande capital. Para os Estados Unidos. Então, aí, o que acontece é que o Trump, vendo tudo isso, e nesse momento que ele está passando, ele, com certeza, ele se tocou aí de que ele foi enganado. A força do Bolsonaro, não que ele discorde do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas eles não têm essa força toda. Então, o Trump ele já está bem acordado, e você vê que ele não ousou falar que, diante da comunidade das nações, que ele estava fazendo tudo o que está fazendo no Brasil para salvar o Bolsonaro. Ele não tocou no nome do Bolsonaro. É verdade. Não tocou. Ele não tocou porque não ia caber ali. Ia ser um escândalo ele dizer que está chantageando o Brasil com tarifas para salvar alguém que tem multidões gigantescas que vão à rua pedir a cabeça, que é o Bolsonaro. Detalhe importante. O Trump, ele não está fazendo tarifaço principalmente por causa do Bolsonaro. Os motivos principais dele são bloquear os BRICS e tentar evitar que o exemplo do Supremo Tribunal Federal em relação a fake news se espalhe pelo mundo. O Bolsonaro é uma desculpa. Só que agora virou uma desculpa inconveniente, porque está prejudicando, o tarifaço está prejudicando capitalistas poderosos nos Estados Unidos e até mesmo para atingir os objetivos, que são os seus verdadeiros objetivos, que é enfraquecimento dos BRICS e enfraquecimento dessa iniciativa do Marco Civil da Internet, do Supremo Tribunal Federal, de criminalização das notícias falsas, que é uma grande prioridade para a extrema-direita internacional proteger as notícias falsas, proteger a habilidade e a possibilidade de utilizar como instrumento político a mentira, mesmo para esses objetivos que são prioritários, são mais importantes para o Trump do que proteger o Bolsonaro, mesmo para esses, o custo do tarifaço está ficando elevado demais. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz,
se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br, ou você pode também fazer um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Assista e continue aqui na nova máquina do tempo. E se eu perder a concentração em alguns momentos, gente, é porque tá tendo uma reforma aqui perto, no apartamento do lado, e o barulho tá intenso. Mas espero que vocês não tenham ouvido nada desse barulho. Tem um equipamento aqui que é um programa que reduz esse som ambiente. Então eu espero que não tenha... Não pegou isso daí, mas minha concentração às vezes fica um pouco prejudicada. Tchau, tchau, gente.